E aí, galerinha, aula de sociologia. Hoje nós iremos falar sobre ciberespaço e sobre cybercultura, que inclusive é um tema pertinente ao que nós estamos passando hoje, onde a professora precisa passar um certo conhecimento para vocês e vocês precisam absorver esse conhecimento. Então, para tudo isso acontecer, nós estamos dependentes da internet, precisamos da internet para que isso aconteça. Ok. Cyberespaço. Vamos conceituar o que é o cyberespaço. Nada mais é do que uma intercomunicação que acontece entre os computadores. Para essa intercomunicação acontecer, nós precisamos de uma infraestrutura que nós nomeamos, nós chamamos de internet, tá? A internet, ela vai modificar muito a nossa forma de nos informar, de nos comunicar, de nos relacionar. Então, tudo isso, a partir dessas modificações, nós vamos ter surgindo o que a gente chama de cybercultura, ok? Quando falamos de cybercultura, de cyberespaços, de internet, existe um cara que é um grande investigador, um grande estudioso sobre esse tema, que é Pierre Levy. Levy vai vir com uma visão otimista sobre a internet. Como assim uma visão otimista? Ele diz que a internet nos proporciona um mar de conhecimentos e informações. Ou seja, nós temos ali a pronta entrega essas informações e esses conhecimentos muito rápido mesmo. Então, ele vai dizer que existe uma troca de ideias, uma troca de informações acontecendo e isso ajuda a ampliar o conhecimento das pessoas. Ok. Levy também vai vir com alguns conceitos que eu gostaria que vocês conhecessem. O primeiro conceito é o que a gente chama de inteligência coletiva, que nada mais é do que um poder colaborar com a ampliação do conhecimento do outro. Um exemplo aqui, eu posso usar a Wikipédia. Na Wikipédia eu posso escrever um artigo. Claro que eles vão observar e só depois vão deixar público, né? Se tiver tudo certinho ali. Então, é um grande exemplo dessa inteligência coletiva, ok? Como eu disse para vocês, a internet ela vai trazer um grande acesso ao conhecimento e aí ele vai vir com o conceito de universalização. O que significa isso? A nossa cultura brasileira está disponível para alguém lá na Rússia observar. Por quê? Nós temos vídeos, nós temos fotos, ou seja, além de tudo, a internet vai ser um mar de cultura. Nós vamos conseguir fazer um relacionamento de culturas que não estão tão próximas quando a gente fala de território, tá? Claro que Levy não é ingênuo e não vai perceber que existem problemas quando a gente fala de internet, tá? Porém, ele vai vir com essa visão otimista de que ela nos traz bastante conhecimento e cultura. Ok, mas nós estamos falando de sociologia e precisamos entender como isso vai nos afetar. E afeta drasticamente, porque nossa forma de comunicação, nossa forma de ter informações vai ser muito mais rápida, tá? Então, o que acontece? Os pensadores, os filósofos começam a observar tudo isso que acontece quando a gente fala de cyberespaço, de internet, de cybercultura. Só que nós precisamos entender que ele é muito atual, que a internet é muito atual. Então, existem uma série de questões que ainda não foram resolvidas, tá? Então, cabe a nós também pensarmos um pouco sobre o que a internet traz de bom, o que a internet traz de ruim para as nossas vidas. Ok. Historicamente falando agora, nós precisamos entender que essa não é a primeira revolução que acontece na comunicação. Quando estávamos lá na Grécia, no século V a.C., nós vamos ter a primeira revolução da comunicação, que é quando a gente passa da oralidade para uma comunicação escrita, exatamente. O alfabeto vai surgir ali como um alfabeto que a gente conhece, muito parecido com o que a gente conhece hoje, que vai ter consoante, vai ter vogal. Então, isso vai proporcionar essa modificação na forma de se comunicar. Só que aí, eu quero que vocês percebam que vai acontecer uma grande crítica quando a gente fala dessa modificação na forma de se comunicar. Por exemplo, Sócrates, ele não vai escrever, ele não vai deixar obras escritas pra gente, tá? Por quê? Porque ele vai vir com a ideia de que a escrita mata a filosofia. Sócrates, um grande filósofo, inclusive a gente vai ver nas nossas aulas de filosofia também, tá?
Então ele vai vir com a ideia de que eu não escrevo, eu não gosto da escrita, porque a gente precisa conversar para filosofar. A gente precisa jogar nossas questões e não escrever. Então ele é contra a escrita. Percebam a crítica acontecendo. Quando a gente fala de Platão, ele vai dizer também que a escrita acaba com várias possibilidades. Então, ele também é um grande crítico à escrita. Ele vai falar que acaba com a nossa possibilidade de memória, de memorizar as coisas. Porque agora a gente só escreve, não precisa memorizar. Então, ele vai ser um grande crítico. Porém, Platão já vai começar a escrever. Ele vai deixar alguns diálogos, tá? Ele vai escrever em forma de diálogo, porque ele diz que dessa forma dá para filosofar mais ou menos, tá? Então, ele diz que, inclusive, esses diálogos é uma filosofia menor, tá? Mas ele vai escrever sim. Então, ele vai também ter a ideia de que a escrita, ela vem como algo imposto pra gente, né? Algo pronto pra gente. Não tem como a gente modificar a escrita. Então, ele vai ser um grande crítico quando a gente fala dessa primeira revolução na comunicação. Aí, quando surge Aristóteles já vai ser um cara que escreve mesmo filosoficamente. Ele vai fazer o uso da escrita e, inclusive, se a gente comparar textos atuais sobre ciência, né? Escritas científicas, a gente vai perceber que existe uma grande semelhança na forma que Aristóteles escrevia. Meninos, essa é a primeira parte, quando a gente fala de cyberespaço e cybercultura. No próximo vídeo, a gente continua.